o mistério da nudez do ser humano ali no Éden. O que aconteceu com ele e por que ele teve que se esconder do seu Criador. Seja bem-vindo ao canal Universidade do Reino. Meu nome é Natanael Solis e vamos ver isto à luz da palavra de Deus. Nós temos pelo menos duas palavras biblicamente para nudez, para a palavra nudez. Temos essa palavra que é ervá, ervá, e temos também erom, ou erom, quando se fala de nudez. E essas duas palavras estão transmitindo, na sua etimologia, estar despido, ou estar principalmente exposto, quando você está exposto para que alguém te veja, mas não somente fisicamente, mas quando você até se expõe sentimentalmente, espiritualmente, quando você se abre para alguma coisa, você está nu, não é somente estar despido de roupa. Então nós vamos encontrar muitas vezes literalmente a nudez, como também essa palavra nudez simbolizando uma condição espiritual. Isso é muito importante. Quando nós vemos no Salmo número 8, você lê no versículo número 5, o salmista declara que o homem foi feito menor que Elohim e diz também que ele foi coroado de glória e de honra. Havod, só que a segunda palavra é Adar. E essa palavra Adar não é exatamente honra, porque a palavra Kavod, ela vai aparecer também como honra. Ou seja, a palavra Kavod vai significar também honra e vai significar glória. Você pode ver, por exemplo, no Decálogo, quando ele diz honra ao teu pai e à tua mãe, vai aparecer a palavra Kavod. Ou seja, é honrar, como também glória. Mas a palavra Adar se refere a esplendor. Ou seja, no Salmo número 8, versículo 5, o salmista diz que ele foi coroado de Kavod e de Adar. De Kavod, de Adar, teaterehu. Ou seja, temos aí de glória e de esplendor. Olha só, vou anotar essa palavra. Adar. Em Dalet Resh. Adar passa a ser, de uma forma mais profunda explicada, seria esplendor. Esplendor. Ou seja, algo que está com luz, algo que está brilhando. Então, Kavod, você já conhece essa palavra, tenho falado sobre essa palavra. Kavod, aqui é K, o Veit, é isso? Kavod. Dá um branco e temos que acertar aqui, ó. Kavod. Kavod, aí no caso aqui, vai anotar Kavod, é glória. Também vai servir para honra. Certo? Aqui também serve para honra. Porém, na etimologia, essa palavra está mais para esplendor, algo que brilha, algo que está brilhando. Então, quando o salmista está falando que de glória e esplendor, esse esplendor confirma uma teoria, e não fique aí talvez perplexo quando é apresentada uma teoria, você deve analisar. Minha teoria é que o homem brilhava no Éden, ele estava no Gan Eden e estava com o resplendor dessa glória de Deus. Por ter o Kavod, ele tinha o resplendor. Por ter essa virtude da glória de Deus, ele estava literalmente brilhando, porque ele falava com o próprio Deus. Tenho explicado isso em muitas aulas e quem me acompanha sabe do que eu estou falando. Lembra quando ali em Shemot você vê o próprio Elohim descendo para o Monte Sinai e Deus se apresentou no Monte Sinai? O que aconteceu com o Monte Sinai? Você lembra? Leia isso. E o Sinai pegou fogo. Gente, quando a matéria e Deus se manifesta, isso fica incandescente. Raios, trovões, brilho de glória, fulgor, ao ponto do próprio Moshe, que é Moisés, ele desce com o rosto brilhando. Olha só, esse é um pinguinho do que era esse Gan Eden, que seria essa essência sobrenatural ali no jardim. E Deus, lógico, se manifestava
no jardim, falava no crepúsculo. É traduzido na virada do dia, ou na brisa do dia. Tanto faz brisa do dia, que seria o certo, mas essa brisa do dia é a ideia de mudança de horário, ou de trevas para luz e luz para trevas. Porque há duas viradas, vamos falar, esse chamado crepúsculo. E Deus se manifestava ali e falava com o homem. E tinha essa virtude de estar junto com o homem e estar falando com o homem, conversando com o homem. E haver uma conexão tanto na natureza coberta de glória, né? E também, ao mesmo tempo, o homem revestido dessa glória e dessa luz. A natureza não era como é hoje em dia, com certeza, nem esse corpo físico habitava no Éden. Ele estava revestido, a palavra é coroar, que é atar em hebraico, atar, na verdade, nós traduzimos como coroar, mas na verdade, originalmente é cercar. Então a glória estava cercando o homem e ele, logicamente, brilhava. Quando nós vemos isso, anotar atar também. Ein, me acompanha aqui, Aline, ó. Atar, ein, o tet e o resh. Atar, com as pontuações certas aqui, ó. Atar, que seria coroar, mas também essa palavra é cercar, envolver. Então pensa essa dimensão gloriosa aqui. Com a palavra, pegou aqui? Atar, que é cercar. Muito bem, Aline, minha filha Aline está filmando aqui. E você vai ter tudo no PDF. Fica tranquilo que você vai ter tudo bonitinho ali no PDF que a própria Aline está fazendo. Demora um pouquinho, mas ele sai, tenha certeza. Vamos lá, olha só. Então, nessa conexão sobrenatural, não era uma conexão simplesmente física, numa dimensão de natureza numa dimensão física, como falei, natural, não. Era algo sobrenatural se manifestando na terra. Quando o homem peca, aí começa, lógico, a tudo se apagar, ele mesmo se apaga, ele vê a nudez. Então, a palavra, essa palavra ervá, ou erom, ela é colocada quando o homem está desprovisto da virtude e da glória de Deus. Ou seja, a nudez é a ausência do brilho de Deus, é a ausência da presença de Deus, do kavod, da glória de Deus. A nudez é a ausência do revestimento de Deus, tomando o homem e o fazendo brilhar. Gente, isso que muita gente não entende. A nudez não era simplesmente, ficou pelado e ficou correndo e envergonhado. Se até, com certeza, numa linguagem literal e também trazendo um conteúdo simbólico, nós sabemos que o homem se escondeu. Como se escondeu de Deus onipresente, onipotente, onisciente? Mas, na verdade, ele ficou com temor. O que ele sentiu foi dentro dele, no seu âmago, no nefesh. A sua conexão com o Eterno se desligou e ele viu esse viu desprovisto da glória de Deus, desprovisto do brilho. Está entendendo? Alguém me pergunta, eles podiam se reproduzir? Claro que sim. Eles estavam numa estrutura corporal revestida da glória, mas podiam ter relações, podiam ter filhos. Por isso o Senhor disse, multiplicai-vos. E viria uma geração santa de glória no Éden, muito preciosa. E o que aconteceu é que ele pecou e ele, como ficou apagado, desprovisto dessa glória, ele ficou em carne, literalmente na carne, nessa carne. E aí a carne passa a ser a simbologia de toda obra pecaminosa. A condição carnal do homem é a condição caída. É por isso que a palavra diz claramente, 1 Coríntios 15:50, vou ter que apagar aqui, diz que nem carne nem sangue vão herdar. Vou ter que apagar, tá bom? Nem carne nem sangue. Como assim nem carne nem sangue? Sim, para entrar na glória do reino, nem carne nem sangue pode herdar. Ou seja, a carnalidade, ser carnal, é a condição da queda, um homem caído. É 1 Coríntios ou segunda? 1 Coríntios 15:50. 1 Coríntios 15:50 diz que nem carne nem sangue podem herdar. Então, haverá uma necessidade de um corpo glorificado. Por que glorificado? O kavod.
é a glorificação. Esse corpo se transformará num corpo de kavod, de glória, de doxa em grego. Então, ele é transformado nessa transfiguração na vinda de Cristo, logicamente, e nós herdaremos a essência de glória e estaremos com ele para podermos estar nessa dimensão espiritual. Não esqueça que Deus é espírito, é espírito. Então não há carne nem sangue. Então a condição carnal é o homem caído. Então ele se viu nu porque se viu despido do kavod. Só que há algo que chama atenção em Gênesis 3:7. Gênesis 3:7, que diz que se abriram os olhos. Sempre digo, uai, como diz o mineiro, eram cegos porque se abriram os olhos, eles não enxergavam, não. É que os olhos são a simbologia da glória de Deus, do brilho ou da essência que é numa pessoa. Como a pessoa enxerga, né, na sua ótica espiritual ou na sua ótica física também, vai demonstrar o que há nessa pessoa. Da maneira que você vê as coisas, da maneira que você enxerga as coisas, vai traduzir o que há no seu coração. E é fácil, numa aula de aluno, você mostrar um desenho e perguntar: o que vocês estão vendo? Todas as pessoas que estão preenchidas de algo talvez não muito bom vão enxergar algo não muito bom. E quem estiver preenchido de coisas boas vai enxergar algo bom. Não somente em relação ao bom e ao ruim, mas em relação a tudo. Você sempre, da maneira que você enxerga, até enxergar o futuro, você vai ver o conteúdo que há nessa alma, na essência de um ser humano. Então qualquer coisa, a maneira como você vê família, a maneira como você vê dinheiro, a maneira como você vê pessoas, a maneira como você vê o amor, a maneira como você está enxergando qualquer problema, porque a gente que perde a cabeça quando tem problema, mas a gente que tem uma estrutura diferenciada que quando vê um problema, ela vê desafio e ela se empolga porque vê um potencial nela que vai ser desenvolvido para poder atuar e ter novos resultados. Enfim, olha quanta coisa pode ser projetada através de um olhar. Como quando alguém vê algo negativamente, algo que é visto de uma forma humana, carnal, pecaminosa, depende como é enxergado. Então, o olhar, olho, ele é, alegoricamente, a lâmpada do corpo, da sua vida. Então, se o meu olho é ruim, todo o meu corpo vai ser ruim. Se meu olhar é carnal, toda a minha essência vai ser carnal. E em Mateus 6, 22 e 23, vou anotar, Mateus 6, 22 e 23, o próprio Yeshua HaMashiach, ele disse que se os teus olhos são bons, diz que todo o teu corpo será iluminado, teu corpo é iluminado. Por que Jesus está falando isso? Porque ele está tendo uma referência de como era no Éden, um corpo iluminado. Só que agora é lógico, é espiritualmente, ou seja, eu estou na condição caída, qualquer pessoa está caída, se ele não recebeu a Cristo, não foi regenerado, ele está na condição carnal, caída, e ela vai enxergar toda a vida, toda a sua história, todo o seu viver, qualquer coisa, qualquer pessoa, ela vai enxergá-la carnalmente, racionalmente, humanamente, na condição caída, carnalmente, acabou. Agora, quando alguém renasce em Cristo, é regenerado, ele recebe em Cristo um olhar espiritual. E esse olhar passa a ser novamente a lâmpada que vai iluminar a sua vida. Não é dele, o próprio corpo. Agora, disse Jesus que o seu corpo todo será iluminado se o olhar é bom. Agora eu pergunto, como Jesus olhava? Os fariseus olhavam com ódio religioso, hipócrita, querendo julgar e matar alguém. Quando, por exemplo, a mulher adúltera foi trazida para ser apedrejada, qual era a ótica desses homens? É o que havia no seu coração. Eles enxergavam uma mulher para ser morta, porque o que estava no seu coração era isso. Mas Jesus escrevia na areia e ele enxergava uma vida. E principalmente enxergava a hipocrisia dos fariseus.
como Jesus enxergava a mulher, outra mulher pecadora que entrou na casa de Simão e lavou os pés com lágrimas e pediu perdão e se arrependeu. Foi criticado porque uma mulher imunda tocava e beijava seus pés. Meu Deus, que escândalo! Mas a ótica de Jesus era totalmente diferente. Então, nós temos que ter esse entendimento de que o homem, na verdade, nessa glória revestido de luz, ele está ligado ao Pai. Quando cai, a glória sai e ele vê que está desprovisto, está nu, sem a virtude da glória e o brilho de Deus. E, lógico, se manifesta um corpo físico e, logicamente, as partes íntimas, a genitália, a nudez vai transmitir essa vergonha. E queira um homem não, podem inventar um monte de moda, mas sempre a falta de pudor vai ser contra a natureza espiritual. Por quê? Porque a nudez física, agora falando da nudez física, sempre nos vai dar a ideia de que o homem está caído, envergonhado. É por isso que a pessoa diz, olha, não, o corpo é lindo. Claro que o corpo é perfeito, ele é lindo, é maravilhoso, mas ele deve ser reservado, ele deve ser cuidado, ele deve ser selado, vamos falar assim, para que haja um desfrute e intimidade. E, logicamente, isso nós sabemos que é o casamento. Quanto mais, meu pai sempre dizia, meu pai das antigas, meu pai já é falecido, e era das antigas, e ele falava, quanto mais a pessoa mostra o seu corpo, você vai ver o nível de espiritualidade dela. Quanto mais essa pessoa cobre o seu corpo com pudor, você vai ver o nível espiritual dela também. Então, quando você vê exposição do corpo físico, a nudez, às vezes eu tenho entrado em lugares onde tanto homens como mulheres expõem o seu corpo fisicamente, né? E você vê que às vezes a falta de pudor. Eu não sou legalista, não sou religioso e não estou baseado em usos e costumes para colocar isso como uma base doutrinária, mas o pudor, ele existe. Queira você ou não, o pudor, ele existe. Hoje em dia, eu digo como homem, tá? Hoje em dia, às vezes, temos que levantar os olhos para cima e começar a glorificar o nome do Senhor, porque está difícil. Eu digo para as mulheres, ajuda nós a entrar no céu, pelo amor de Deus, porque é só o sangue do Cordeiro. Então, o pudor precisa existir, claro que sim. Então, quanto mais nudez haja, mais prova que há carnalidade. Você vai ver o nível espiritual dessa pessoa. A nudez sempre vai te levar para o aconchego da intimidade, né? Você vai ver lá em Levítico, meu Deus, ler Levítico é um grande desafio, mas é Levítico 18, leia lá o capítulo, você vai ver só o tema de nudez. Nudez, você não vai ver a nudez do teu pai, você não vai ver a nudez da tua mãe, você não vai ver a nudez da tua filha. Tudo isso, logicamente, é muito mais profundo, não tenho tempo para explicar. Mas você vai ver proibições para nudez. Um capítulo todo parece falando só de nudez. Porque Deus está estabelecendo padrões de pudor e de santidade que hoje em dia estão esquecidos. Eu me lembro que, por exemplo, minha mãe estava se trocando no quarto. A gente era muitos filhos. Meu pai gerou 16 filhos. A primeira missionária, que foi a esposa dele, que faleceu no campo missionário, gerou 8 filhos, deixou meu pai viúvo com 8 filhos. Um tempo depois, se casou com a minha mãe e teve mais 8, 16 filhos. Só que havia uma estrutura de pudor entre os irmãos, meninos e meninas, muito estruturada, muito bem estabelecida. Na verdade, era estrutura, estou usando redundância aqui, mas olha, era uma estrutura muito bem estabelecida com moral. E nós precisávamos ser isso. Lógico que meu pai cometeu erros, falhas como qualquer, mas era um homem de Deus, mas estabeleceu essa moral santa, e havia pudor. O pudor, quando a minha mãe se trocava, havia pudor, fecha a porta, não. Porque hoje em dia isso vai se perdendo, só que essa nudez física demonstra a ação da carnalidade, que justamente a carnalidade, carne, por isso diz carne e sangue não vão herdar o reino de Deus, porque aí se refere à pecaminosidade.
literalmente a carne ali está sendo apresentada, porque ela precisará ser transformada, mas também se refere alegoricamente à postura. A carne significa postura pecaminosa, quando a pessoa age sem pudor, sem padrões morais, sem ética. E hoje em dia, quanto mais olhamos para o mundo, vamos ver falta de pudor, falta de santidade e uma bagunça. Eu vou falar algo novamente aqui. Esse mundo gospel, que a cada dia na internet já vê escândalo atrás de escândalo. Não sei se você acompanha, às vezes você está vendo flashes, você vê só escândalos. Por quê? Porque a carnalidade não foi aniquilada. O homem precisa aniquilar a carnalidade, que é, lógico, o alicerce para que se manifeste a nudez. E nudez é a falta da glória de Deus. E hoje em dia vamos ver muito uma igreja, parece que nua. Uma igreja nua. Olha o que diz em Apocalipse 16:15. Apocalipse 16:15. E Jesus falou sobre essa igreja nua. Diz: bem-aventurados os que conservam suas vestes, para que não sejam achados nus. Será que está se referindo a roupa? Não, é algo mais profundo. Lógico, roupa para tampar as vergonhas é pudor, mas isso é mais profundo, se refere a uma nudez espiritual. A uma nudez espiritual. Então, é a falta da glória de Deus. Hoje você vai ver na igreja palanques, você vai ver luzes, você vai ver fumaça, você vai ver agito, você vai ver pulo, você vai ver equipes de dança. Muito bonito, eu bato palma. Mas olha, o quanto tudo isso está transmitindo a glória de Deus. Modas das igrejas pintadas de verde, de amarelo, de preto, cores, enfim, tanta coisa que se vê. Mas a pergunta, será que, me incluo, tá bom? Não estamos tentando fazer uma parafernália artificial para demonstrar que estamos felizes, mas na verdade estamos nus, sem a glória de Deus. Ah, meu Deus! Eu me lembro de um tempo na minha infância, quando não havia muito perecoteco para poder fazer uma igreja, mas ser igreja era ser revestido da glória e do poder de Deus e do brilho do Senhor. E nós víamos isso como crianças, gente do céu. Os tempos mudaram, então hoje em dia se vê muito show, muita coisa. E aí que tá, temos esses escândalo na área da política, escândalo na área moral, casamentos, divórcios, traições, emulações, brigas, pastores um brigando com o outro, e, meu Deus do céu, coisa carnal, simplesmente carnal. E como profeta do Senhor precisamos advertir e falar: a igreja está se esvaziando da glória, mas há uma igreja que precisa se revestir, porque Apocalipse diz que é bem-aventurado aquele que conserva as suas vestes. Em 2 Coríntios 5:3, vou continuar aqui, 2 Coríntios 5:3 diz, para que não sejamos achados nus. E aqui interpreta que isso é literal. É literal. Não, aí não é literal. Aí se refere a vestimentas de glória, de santidade. Lembra quando o sacerdote, inclusive, estou gravando, já terminei, falta só a última parte, mas já gravei toda a matéria das vestes do sacerdote. A última parte que falta, minha filha aqui é testemunha do que eu estou falando, só faltam os calções, os cuecões. Os cuecões onde o sumo sacerdote precisava entrar com cueca no Santo dos Santos, senão o negócio ficava feio, porque Deus falou claramente para cobrir a tua vergonha. Os mirnassaim, que eram os cuecões. Essa matéria vai ser muito preciosa, porque você vai entender por que o sumo sacerdote usava cuecão. E não era porque Deus dizia: eu não posso ver suas vergonhas. Não é isso. Deus olha pra gente. Eu estou tomando banho, estou dando glória, falando: Deus, tu é lindo, e estou ali nu tomando banho, e você também. Deus vira o rosto e não escuta o nosso louvor quando a gente está cantando no chuveiro. Claro que não tem nada a ver. A nudez está aqui dentro, está no meu olhar, E essa acusação impede contato com Deus. É por isso que eu preciso ter pudor, ter a base do pudor, para poder ter o contato onde não há acusação. Então, quando alguém vai ministrar e precisava se cobrir, não era por Deus,
porque Deus não poderia falar que escândalo ver a nudez de um sumo sacerdote. Não é isso, porque Deus formou o homem, criou um homem. Agora, estava aqui, ele não podia entrar na mente. Eu vou falar isso na matéria lá, nas vestes do sacerdote, é muito importante. Em julho estamos lançando essa matéria. E também estou adiantando aqui um pouco da criação, porque a segunda matéria é a criação como você nunca viu, antes, passo a passo em todas essas palavras com a etimologia. É precioso. Então, hoje a igreja parece que está perdida e está faltando esse revestimento e essa iluminação santa. E quando os olhos se abriram os olhos carnais. Ele viu carnalmente. É isso que fala em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Tá bom? Temos uma igreja em Apocalipse 3, 17. Apocalipse 3, 17. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. A última a sétima é Laodiceia. E Laodiceia tinha de tudo. Era uma cidade muito comercial, ali se fundia ao ouro, tinha muita estrutura, tinha uma organização comercial preciosa. E estavam abastados, com certeza, a igreja estava farta, mas o problema é que eles começaram a se gabar. A igreja começou a se gabar, o pastor da igreja de Laodiceia dizia que ele tinha de tudo, tinha ouro, tinha riqueza, não precisava de nada. Mas o Senhor falou, você está nu. Laodiceia, essa igreja está nua. Está nua, ainda disso, tu és um falto na graça, para não falar a palavra desgraçada, que é uma palavra muito pesada, tu és um falto na graça, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compre roupa, seu miserável, compra roupa. Então, há muita gente que tem tudo hoje em dia. Há uma ala da igreja, o que se diz igreja, gente, que tem tudo, mas não tem nada, está pelada, está nua, está desprovista da glória. Isso tem que mudar, gente, isso tem que mudar, porque Jesus veio buscar a sua igreja e não podemos ser achados nus, não podemos estar desprovistos do kavod e precisamos estar a cada dia buscando a santidade. O calção era de linho. Linho sempre vai simbolizar a santidade. Os cuecões do sacerdote eram de linho. E isso é profundo demais, gente. Nós, a cada dia, precisamos voltar à essência. Voltar o que o homem perdeu. Isso só em Cristo Jesus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Diz ali em Hebreus, e nós precisamos buscar a santificação. Às vezes cansa, né? Tanto escândalo, tanta coisa maligna, tanta coisa que a gente está vendo e fala assim, meu Deus, está difícil ser crente. Querido, seja revestido da glória de Deus, seja revestido do poder de Deus e viva a vida com Deus. Porque estão fazendo um monte de aparatos que Deus está falando, mas Deus está levantando um povo santo, lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe e se revista dessa glória.